Bom dia, bem-vindo à Comissão Executiva. Vamos olhar para os últimos dados da execução orçamental, vamos também olhar para os últimos dados dos mercados, daquilo que é a espelho ou o espelho de Portugal nos mercados financeiros. Um comportamento que tem vindo a melhorar nas últimas semanas. É disso mesmo que vamos tratar nesta Comissão Executiva. São convidados desta edição Cristina de Abreu, é professora da Universidade de Lusíada, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, e também Miguel Varela, professor do Instituto Superior de Gestão. Agradeço aos três a vossa presença nesta Comissão Executiva. Cristina, começo por si para lhe perguntar nos últimos... Vamos começar pela execução orçamental, já vamos às restantes questões, nomeadamente dos mercados. A última execução orçamental, há dados preocupantes do lado da receita, caiu substancialmente. A própria despesa também registrou um comportamento ligeiramente positivo, mas ainda assim foi explicado por questões de comparação que não são propriamente, digamos, as mais corretas se compararmos face ao homólogo. Mas vamos começar pela questão da receita. Há de facto aqui uma tradução, a economia começa a arrefecer e isso denota-se logo nos impostos. Sem dúvida. Enfim, eu penso que eram esperados estes resultados. Penso que não ser surpresa, com a economia claramente em recessão, os impostos eram esperados diminuir. Isso é certo. Portanto, não há aqui qualquer surpresa. Uma taxa de desemprego a aumentar, portanto, o que significa também menos impostos. Já sabemos também que uma das grandes razões aqui na descida das receitas tem também a ver com o IRC, portanto, relativamente às empresas. Portanto, é esperado, penso que não oferece aqui grandes dúvidas aquilo que nós estamos a assistir. Portanto, empresas que a taxa de falências aumenta também, portanto, o que significa mais desemprego, menos receitas de impostos. Portanto, acabamos por entrar aqui num ciclo vicioso que, claramente, as medidas de austeridade têm estas consequências, este impacto negativo, mas um impacto negativo que se torna também perigoso porque, a dada altura, entramos num ciclo vicioso. E, portanto, a questão que se coloca a seguir é como, na realidade, conseguir sair deste ciclo vicioso e conseguir aqui uma retoma, uma dinamização novamente da economia. Portanto, esse é o drama. E, enfim, as perspectivas, de facto, que nós aqui vemos não são de todo favoráveis, não é? Já vamos olhar para essas perspectivas e também para aquilo que é possível fazer ou que deveria ser feito para relançar a economia. Rui Leão Martinho, que primeira leitura faz destas contas que foram apresentadas na semana passada? Então, bom dia. Como sabemos, o orçamento tem uma base anual. Portanto, estarmos a fazer análise do primeiro mês, do segundo mês, mesmo do primeiro trimestre, é muito falível. E sabemos também que, efetivamente, há determinado tipo de medidas que são propostas e que depois são aprovadas para o orçamento de cada ano, cujos efeitos práticos só se revelam mais para diante. Isto tem, sobretudo, a ver com a dualidade que eu tenho de leitura daquilo que nos foi dado como a execução até ao mês de fevereiro. Efetivamente, há uma diminuição de receita, mas estava já previsto que o IVA tivesse o seu efeito no segundo trimestre do ano. Portanto, eu penso que quando chegar o final de junho, quando tivermos o primeiro semestre, vamos ter uma leitura, sim, muito mais própria daquilo que é o andamento ou não do cumprimento orçamental, isto da parte das receitas de que eu estava a falar. O IRS, efetivamente, cresceu qualquer coisa completamente residual, 0,3%. O IRC, a Cristina já falou, não vale a pena, portanto, dizer as razões principais da sua queda, mas eu diria que aquele aumento que está previsto para o IVA, que é de mais de 12%, vamos vê-lo neste segundo trimestre. E, portanto, cá estaremos com certeza para comentar depois se as previsões estavam certas ou estão muito longe daquilo que devia ser a execução orçamental devida. Na parte da despesa, há novamente uma parte muito positiva, que é a questão da despesa primária, volta a ser positivo o saldo, mas há um crescimento. Claro que no subsetor Estado, onde o crescimento é maior, é-nos apontado uma série de medidas extraordinárias. A questão das indemnizações compensatórias para a RTP... Foram atribuídas de uma só vez, de uma mais só de 300 vez. milhões de euros. Bem, vamos supor que foi por isso, vamos aguardar muito vigilantes e vamos notar que há duas coisas também que não são más, que é o subsetor da administração regional e local não cresceram, antes pelo contrário, diminuíram. Tiveram, portanto, saltos positivos. Portanto, com tudo isto, eu diria que temos uma primeira leitura cautelosa
devemos estar vigilantes, mas não há conclusões, no meu ponto de vista, ainda a tirar. Vamos aguardar mais uns meses, mais o próximo trimestre. É ainda escasso o período de análise, obviamente, destas contas. Miguel, uma primeira leitura destes dados que foram apresentados a semana passada. Eu concordo em absoluto com o que disse o Dr. Vílio Martins, quer dizer, é muito prematuro estarmos a fazer aqui uma análise sobre estes dados que, de facto, correspondem ao mês de janeiro e ao mês de fevereiro, em que existem ainda 10 meses até ao fim do ano para realmente fazermos uma leitura destes dados. O que penso que seja mais preocupante é, de facto, não propriamente do lado da receita. Eu penso que, como digo, ainda é muito cedo e, de facto, o IVA só terá efeitos a partir do próximo trimestre. Mas o que é preocupante, de facto, é que do lado da despesa não se vê ainda uma quebra que seja realmente substancial para aquilo que é necessário para tornar o Estado mais eficaz e para não continuar a ser uma fonte de despesa como tem sido até aqui. Isso é a principal preocupação. Se bem que há aqui também o efeito de grande aumento por parte das prestações sociais e essas, obviamente, estão muito dependentes daquilo que é o arrefecimento da economia. O que pode pôr em causa até, de facto, aqui a questão da própria execução, o aumento da despesa com o subsídio de desemprego, por exemplo, com o rendimento social de inserção. Exatamente. Portanto, podem vir a aumentar, quer dizer, e acima daquilo que era a previsão do Governo. Essas prestações foram demasiado e, portanto, há aqui um peso grande, há aqui um aumento muito grande. Pode ser que vão depois alisando, digamos, e normalizando ao longo do ano. Na questão da despesa, e como disse o professor Miguel Varela muito bem, a questão é que nós precisamos de, rapidamente, fazer as reformas que é necessário fazer em tudo o que é administração central, regional e local. Nós temos trabalhado bem na contenção exatamente do que era preciso, segundo o memorando de entendimento e estas medidas de austeridade que nos propusemos cumprir, mas faltam essas reformas que têm um efeito depois, não imediato, mas pelo menos começa a mostrar um caminho que até este momento está ainda por realizar. Por vislumbrar. Cristina, quando olhamos para as palavras de Pedro Passos Coelho nas últimas semanas, mas sobretudo ontem no final do Congresso do PSD, há de facto uma tentativa de trazer para 2013 alguma luz ao fundo do túnel. Ontem Pedro Passos Coelho dizia que espera que o desemprego comece a não aumentar no final deste ano e que a economia tenha alguns sinais de recuperação a partir do próximo ano. É possível olharmos para o futuro e termos uma esperança, ainda que tenue, relativamente a este indicador? Bom, eu sinceramente acho difícil. Acho muito difícil. Acho muito difícil por variadíssimos fatores que podemos identificar. Bom, desde logo, toda a situação interna, como o Rui, aliás, acabou de dizer, enquanto estas reformas estruturais não forem, de facto, efetivadas em pleno e passarem, de facto, o papel para algo de muito mais concreto, isso demora tempo. Porque as reformas estruturais são reformas, normalmente, que são mais longas de implementar e as consequências desejáveis, de facto, demoram. E estão a ser demoradas, elas estão, de facto, a ser muito lentas, o processo de implementação dessas mesmas reformas estruturais. Enfim, e com todo o tipo de incidentes que nós também temos vindo a assistir, desde logo, por exemplo, em matéria de energia, aquilo que assistimos na semana passada, por exemplo, em que aquilo que está previsto no memorando acaba precisamente por nem tão pouco ser cumprido, por ser implementado, quando é um dos dados fundamentais em matéria de competitividade empresarial. Tem a ver, por exemplo, com os custos energéticos. Quando isso está previsto, e esse é um dado para todos nós, nomeadamente economistas, é fácil ver que uma matéria-prima que é absolutamente vital na atividade económica, quer ao nível empresarial, quer ao nível do poder de compra de todos nós, quando isso é objeto do tratamento que nós vimos ter no âmbito de uma transação, no âmbito de um negócio à escala internacional e que efetivamente não conduziu àquilo que tinha sido um compromisso assumido, quer politicamente, quer a expectativa, quer das empresas, quer de todos os cidadãos, parece-me que de facto este logo é um mau sinal. Ficamos com alguma insegurança relativamente àquilo que é a credibilidade para com compromissos assumidos. E compromissos assumidos à escala europeia, neste caso. E para com os eleitores, desde logo. Portanto, eu começo a criar, pessoalmente, não deixa de ser uma opinião pessoal, mas começo a ter algumas reservas quando um assunto que é tão preocupante, quando, repito,
afeta a competitividade que tanto se fala, que é tão desejável que aumente. Portanto, quando nós vimos situações que são situações cruciais, desde logo, serem tratadas desta forma, se nós adicionarmos a isto tudo quanto é, no fundo, uma taxa de desemprego aumentar, sobretudo esta fuga de talentos, de jovens qualificados e muito qualificados em direção ao estrangeiro, e que são justamente aqueles que, para além de poderem permitir alguma renovação, alguma frescura, alguma inovação na economia portuguesa, seriam também aqueles que seriam geradores, seguramente, de mais receitas fiscais no futuro. Nós vemos-los sair. Portanto, eu o que vejo é uma série de indicadores que são indicadores com cariz estrutural. E isso preocupa-me. Preocupa-me imenso. Porque nós estamos a assistir a fluxos migratórios, que são fluxos migratórios com características completamente novas daquilo que Portugal já vivenciou ao longo da sua história. E é um tipo de imigração que não volta. Portanto, tudo isto não me deixa com otimismo. Com otimismo, não. Deixa-me com muitas reservas. Com muitas reservas. Rui Martinho, naquilo que é uma previsão técnica que é possível fazer a este momento e com esta distância, mas também com um grande nível de incerteza relativamente às variáveis com que estamos a trabalhar, nomeadamente externas, é possível ter alguma esperança relativamente a 2013? Esperança em que sentido? No sentido de recuperação económica. Vamos lá ver. Eu acho que nós temos estado a cumprir, nós portugueses, temos estado a cumprir aquilo que neste momento era o primeiro objetivo, que era as tais medidas de austeridade serem aplicadas daquilo que já foi determinado. Cortes de determinadas despesas, aumento das receitas a partir do agravamento fiscal e algumas reformas que se começaram a gizar. Agora, nós precisamos de aumentar, digamos, a velocidade a que estamos a fazer as coisas. Houve 2 momentos em que fomos examinados por aquilo que consideramos e chamamos a Troika, correu bem. Veio aí um terceiro momento dentro de mais 2 meses e, à medida que o tempo vai passando, as reformas têm que se concretizar. Há pouco houve esta referência na questão das rendas, nomeadamente das rendas de energia, é um dos pontos, como sabemos, do memorando de entendimento. Há a lei própria do arrendamento, que há meses foi anunciada, despertou muita discussão, como é óbvio, e oposições de um lado, oposições do outro, mas ela precisa de ir para a prática, para depois de estar na prática, então, se corrigir o que estiver mal, mas precisa de aplicar-se. Depois temos esta questão que estávamos a falar da reforma do Estado. Isto assim dito parece uma coisa muito grande, mas efetivamente já havia um trabalho adiantado sobre fundos, serviços autónomos, empresas municipais, para se acabar. Sobre a questão da própria reforma municipal. Começou por se mexer das freguesias. Já se sabe que as freguesias são muitíssimas, mas contam muito em pouco de despesa. Então, e o resto? Como é que estamos em relação às câmaras? Não haverá que haver determinado tipo de aproximação e fusão de câmaras municipais, de autarquias locais, digamos, mais cá em cima? Portanto, todo este trabalho terá que ser feito rapidamente, eu diria até ao verão, porque depois do verão vamos todos para férias e quando voltarmos em outubro, com o anúncio de um novo orçamento e com algum estado de graça que este governo, como todos os governos, vai perdendo, e também com o prazo a correr do memorando de entendimento, poderemos estar numa situação menos agradável do que aquela que temos vivido agora. Porque temos vivido com austeridade, temos vivido com muitas restrições, temos vivido com situações com certeza aflitivas, de dor, com determinado tipo de preocupações para não romper a coesão social, mas há um ponto a partir do qual isso não chega. E esse ponto é aquele em que essas reformas têm que ser aplicadas. Rui Martinho, quando olhamos para aquilo que tem sido os últimos meses de governação, não fica um pouco a sensação de que o governo está a começar a perder força? Porque, concretamente, nenhuma das grandes reformas até agora avançou. Estas que eu lhe falei estão gizadas, estão em papel, estão discutidas, mas não implementadas. Precisamos de as ver aprovadas. Precisamos de as ver aprovadas e a aplicação. Porque, tal como nas empresas, repare, e sabe bem, nós quando aplicamos um plano, por exemplo, em cada ano, sobre este ou aquele departamento, esta ou aquela reforma numa empresa, nós temos a ideia de que é necessário depois, ao longo da aplicação, porque há desvios, fazer correções. Ora, isto também deve ser com o próprio Estado. Não é possível fazer leis perfeitas, ou, portanto, é muito difícil. Portanto, vamos fazer as que são possíveis, as que reúnem um consenso de bom senso e de capacidade de aplicabilidade e pô-las em prática. E depois vamos executando e vamos melhorando.
mas não é possível estar parado. E eu penso que tenho um bocadinho a sensação que se está um bocadinho parado. Miguel, partilha desta opinião. Parece que há aqui uma perda de força, uma perda de vapor por parte do Governo e não há a implementação de praticamente nenhuma medida de reforma estrutural. Pois, de facto é verdade, porque o próprio PSD também tem no seu cariz uma prática reformista, mas é uma prática reformista lenta. E, de facto, os tempos atuais já não se coadunam com este tipo de reforma lenta, não é? Portanto, eu não sou defensor de revoluções, nunca fui, mas, de facto, neste momento, acho que o Estado que precisa é de uma revolução no seu interior mesmo. Portanto, é uma reforma imediata, mais no sentido revolucionário, e, de facto, há palavras que parece que desapareceram do vocabulário do Pedro Passos Coelho, que é extinções, fusões, privatizações, parece de repente, de facto, desapareceu. Porque no próprio PSD, e viu-se aqui no Congresso, muita gente a falar sobre isso, existem também muitos lobbies, não é? Em relação a isto das freguesias, quer dizer, já de si não é consensual dentro do próprio partido, portanto implica também na governação de Passos Coelho, mas não, eu não acredito que o PS esteja a perder, ou o Governo esteja a perder alguma força ainda, quer dizer, ainda está no estado de graça e, de facto, a prova dos 9 vai ser antes do verão, concordo também, porque o próximo orçamento é que vai ditar, de facto, as novas regras, e essas medidas, se não forem implementadas até ao verão, de facto, aí o tempo e a oportunidade pode, de facto, estar comprometido. Relativamente à recuperação em 2013, parece-lhe que há sinais que permitam vislumbrar algum otimismo? Eu acho que se nós não tivermos esperança, não temos que fazer nada, não é? De facto, eu acho que a economia também é uma ciência social e falta aqui estas palavras de estímulo também. Não. É que nós, quando ligamos a televisão, quando ouvimos a comunicação social em geral, parece que vivemos num país absolutamente depressivo, não é? Com falências, com desemprego, e de facto acho que palavras de estímulo também ajudam, portanto, a aumentar este clima de confiança que é necessário para a retoma económica. É evidente que isto não chega, tem que ser acompanhado dessas medidas, mas pode ser um princípio para. Se for acompanhado destas medidas, eu concordo. Há pouco, quando me perguntava de 2013, eu estou da mesma opinião. Eu acho que temos que pôr estas medidas que faltam, digamos, lançar e implementar rapidamente em entrada em vigor, delas todas. Temos que preparar um bom orçamento de 2013, aproveitar o que temos tido positivo e na parte, digamos, financeira, as coisas não têm sido tão más como, por exemplo, estavam há um ano atrás, e relançar um 2013 com essa esperança que dizia o professor e também com a ideia de que há uma série de medidas que vão propiciar crescimento que têm também que, ao mesmo tempo, começar a ser tomadas. Portanto, este período agora é muito crucial antes de se chegar ao anúncio do novo orçamento do ano que vem. Porque aí sim são os meses em que se pode trabalhar, se pode congregar também as boas vontades da população portuguesa e dos portugueses em geral, para depois anunciar para 2013 um orçamento que já tenha alguma recuperação e medidas de crescimento ainda mais eficientes. E é dessas medidas que vamos falar na segunda parte desta Comissão Executiva. Estamos a analisar não só o comportamento de Portugal e a avaliação que tem surgido nas últimas semanas, mas também o próximo ano. Depois de Pedro Passos Coelho, este fim de semana, ter referido que 2013 vai ser um ano de novo de crescimento. Estamos à conversa com Cristina de Abreu, Rui Leão Martinho e também Miguel Varela. Até já.